Vocês lembram daquela mulher maluca que criou o Esquadrão Suicida? Pois é, Amanda Waller está de volta, e desta vez ela está procurando uma maneira de ir para um outro mundo. E agora um portal está aberto, e os cientistas avisam que todo esse uso de energia está sobrecarregando o sistema. Mas como ela não tá nem aí, ela manda o cara continuar. E os cientistas ficam preocupados com o que acontecerá se eles colocarem muita pressão. Então a Amanda responde da seguinte forma: a garota que eles estão usando para abrir o portal nada mais é do que uma ferramenta para atingir seus objetivos. Coringa e Arlequina ouviram sobre a oportunidade de irem para um outro mundo. Como a gente já conhece eles, imediatamente já foram correndo para lá. Imagina só a bagunça que eles podem causar nesse outro mundo. Só que do nada a Arlequina puxa o freio de mão e fala pro Coringa que é melhor eles pararem para tomar um pouco de bebida, porque é sempre melhor se aventurar bêbado. A Arlequina então entra no bar, mas é muito menos turbulento do que ela se lembrava, mesmo depois dela jogar um monte de dinheiro roubado em cima deles. Então ela percebe que alguma coisa muito errada está acontecendo. A Arlequina então entende que isso só pode ser uma cilada. Então a porradaria começa e ela manda o Coringa não entrar, pois não é seguro. Enquanto isso, aquele portal da Amanda está começando a ficar fora de controle, e mesmo assim ela continua mandando os caras aumentarem a potência. Enquanto isso, a briga de bar ainda está acontecendo. Coringa vira o carro e bate no prédio para ajudá-la. Do nada, as defesas militares de Amanda aparecem e disparam mísseis contra ele. Então ele é forçado a recuar, e o Coringa pode até ser maluco, mas ele é diferenciado no volante. A Arlequina finalmente consegue escapar do bar e fugir para o telhado de um prédio próximo. Mas enquanto ela tentava chamar o Coringa para ajudá-la, a Arlequina é atacada por uma mulher espadachim. A espadachim avança para cima da Arlequina, mas ela consegue se defender usando um taco de beisebol. Só que então ela acaba sendo desarmada, e agora não resta mais nada para ela fazer a não ser fugir da espada da samurai. A Arlequina foge até que ela finalmente agarra um cano de metal, mas o cano não acaba sendo uma boa arma. Então ela acaba no chão com a espada apontada para ela. Só que ao invés de cortá-la, a espadachim usa o punho da sua espada para nocautear a Arlequina. A Arlequina é presa, mas os soldados não conseguem pegar o Coringa. E a Arlequina ficou contente ao ouvir isso. E ela promete que vai sair daqui e encontrar o Coringa. Mas pode ter certeza que isso não vai ser hoje, pois ela é nocauteada novamente. Enquanto isso, o portal de Amanda fica totalmente crítico. E finalmente ele é aberto. E a primeira coisa que a Amanda faz depois de conseguir o seu objetivo é simplesmente assassinar toda a sua equipe de cientistas que ajudou ela durante o projeto. 6 meses depois, Amanda está em uma base secreta para o seu plano Isekai. É uma instalação que abriga os supervilões que foram capturados ao longo dos anos. E o diretor da prisão tenta convencer a Amanda a não usar supervilões para o seu plano, já que não há como dizer o que pode acontecer se algo der errado. Então ela olha pro diretor com cara feia e fala para ele apenas fazer tudo o que ela disser. O segurança abre a cela onde a Arlequina estava sendo mantida presa. Amanda desliga a televisão que a Arlequina estava assistindo e manda ela sair porque ela arranjou um trabalho para ela. E ela diz que não quer nenhuma arma apontada para a cara dela. Então ela começa a sair, mas antes, o diretor menciona que ela tinha um acordo com ele, de que se ele conseguisse todas as coisas que ela queria, ele ganharia uma coisinha em troca. Mas é óbvio que isso não ia rolar, então ela dá uma bicuda nos ovos do cara. E ela depois é eletrocutada e tirada da cela. Enquanto o diretor fica aí de joelhos de luto pelas suas bolas. Amanda diz pra ele levantar e se apressar porque ela quer soltar mais alguns prisioneiros. O diretor chama ela de louca por querer usar criminosos na sua missão. Só que Amanda é louca desde os tempos da Liga da Justiça Sem Limites. Quem aí se lembra? Depois a Arlequina acorda estando algemada. E o cara ao lado dela pergunta se ela finalmente acordou. E ela fica chateada porque pensou ter ouvido a voz do Coringa. E o cara reclama porque está preso do lado de uma garota maluca. O cara da frente diz que isso não é jeito dele falar com uma dama. A Arlequina diz que achou ele muito bonito e que nunca viu ele antes. E pergunta se ele é alguma estrela de cinema. E ele fica muito bravo porque ninguém reconheceu ele. Além dele, também tem um cara usando um saco de batata na cabeça. E quando eles perguntam pra que serve o saco, ele apenas diz que é para esconder a sua cara feia. E agora que todos da equipe se conheceram, o cara que está no comando deles entra e diz que eles chegarão ao seu destino em breve. Ele então mostra uma mensagem de Amanda dizendo que os 5, junto com seu agente, serão encarregados de estabelecer e proteger uma série de cabeças de ponte, que servirão como estrutura para pesquisa e aquisição de recursos. Isso não parece uma missão fácil e honestamente eles estão começando a questionar por que eles deveriam ouvir Amanda em primeiro lugar. Então ela explica que plantou bombas em seus pescoços e que se eles desobedecerem uma ordem ou tentarem escapar ou mesmo irritá-la, ela pode fazer suas cabeças explodirem quando quiser. Mesmo sob a ameaça de explodir, o pistoleiro ainda não vê razão para ouvir Amanda. Então ela menciona o fato de que ele tem uma filha e que ela poderia facilmente ir atrás dela. O pistoleiro fica furioso e jura que fará Amanda pagar se ela encostar um dedo na sua filha. Mas ela diz que não vai precisar, desde que ele faça o que ela quer. Agora que todos estão cientes da missão, o agente diz que os seus equipamentos estão nas caixas atrás do avião. Então ele removerá suas algemas para que todos possam se trocar. Mas antes disso, a Arlequina mencionou que deveriam ser 5 deles. Então eles perguntam onde está o último cara. Quando o agente estava começando a responder, o avião começa a tremer, e nos mostrando que os pilotos foram todos mortos de alguma forma. E eles acabam fazendo um pouso forçado no meio de uma batalha de fantasia. E esses cavaleiros não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Então eles decidem investigar. Enquanto isso, no avião, a equipe conseguiu sobreviver ao pouso forçado. Mas quando a Arlequina estava caminhando até a frente, é mostrado que o agente não teve tanta sorte. No entanto, ela não tem razão alguma para se importar com a morte dele. Então ela usa uma espada aleatória que ficou alojada no avião para se libertar.
levantar e sair para verificar a situação dos outros. No entanto, quando ela tenta pisar no chão, ela quase cai e morre, mas felizmente ela é salva por Pistoleiro no último segundo. Enquanto os outros se libertam, aquele cara que a Arlequina achou bonitão tenta abrir a porta do avião do outro lado, mas ela parece estar emperrada. Então ele transforma sua mão e quebra a porta. Todo mundo fica surpreso ao descobrir que ele na verdade é um meta-humano, mas isso explica muita coisa porque que ele tinha um dispositivo de contenção especial. Quando eles saem do avião, eles ficam chocados com esse novo mundo. Então eles começam a imaginar se isso realmente é tudo real. Eles perguntam pro cara da cabeça de saco se ele sabe o que tá acontecendo, já que ele parece acreditar que esta é uma missão de paz. Só que ele também não sabe de nada. Então eles veem um cavaleiro ser assassinado por um grupo de orcs nas proximidades. E como eles também são humanos, os orcs querem atacá-los também. A Arlequina não consegue entender o que os orcs estão dizendo. Então o cara bonitão tenta explicar a eles que eles são forasteiros e que não estão envolvidos em nenhuma guerra que eles estão lutando. Mas os orcs também não estão entendendo nada do que eles estão falando. A intenção assassina e o cheiro horrível vindo dos orcs faz eles pensarem que tudo isso é real. Os outros ainda estão sem acreditar, mas a Arlequina está animada. É doida, né? Fazer o quê? E ela diz que esse é exatamente o tipo de aventura que ela sempre quis. Nesse momento, o Tubarão Rei sai da parte de trás do avião e começa a mastigar os orcs como se não houvesse amanhã. A Arlequina começa a derrubar o máximo de orcs possíveis. O cara da cabeça de saco também está devastando os orcs. E com sua obsessão por paz, descobrimos que ele na verdade é chamado de pacificador. John Cena tá na área, agora o anime vai ficar top. O bonitão não quer ter que lidar com os orcs fedorentos, então ele tenta fugir, mas ele não consegue escapar. Então ele se transforma para lutar contra os orcs, e descobrimos que ele é chamado de Cara de Barro. No meio de todo esse caos, o pistoleiro conseguiu pegar o seu equipamento, então ele começa a atirar nos monstros um por um. No entanto, há muito deles, então ele decide que seria melhor mirar diretamente no seu líder. O pistoleiro tenta mirar, mas alguns guardas do chefe estão no caminho, então agora ele tem que ser criativo, e ele pula no ar para ter um tiro limpo, e no exato segundo que o líder ficou na mira, ele atira entre os seus olhos. Com o seu chefe morto, todos os orcs ficam assustados e fogem. Depois disso, a luta finalmente acaba, né? E o exército de cavaleiros finalmente chega para descobrir o que estava acontecendo. E assim que o Cara de Barro os vê, ele entende o que está acontecendo. Está claro que eles foram teleportados para um mundo de fantasia. Então ele acredita que eles serão tratados como heróis invocados. Parece que esse cara tá vendo muito anime de Isekai, porque na verdade eles foram levados para a prisão. Que pena, meu amigo, parece que esse não vai ser um Isekai de romance como você queria. A carruagem da rainha está passando por uma vila que foi devastada pela guerra. Enquanto os moradores imploram por ajuda, ela simplesmente não dá a mínima para eles. No castelo, os oficiais reais estão ocupados, assistindo às filmagens da batalha contra os orcs. Todos estão convencidos de que seu sucesso se deve exclusivamente à rainha. Algumas outras pessoas mais sensatas na reunião falam que a rainha não fez nada para ajudar. E de fato ainda há milhares de cidadãos morrendo de fome todos os dias. No entanto, os outros oficiais não entendem por que deveriam se importar com os camponeses imundos. Então a rainha manda todos ficarem em silêncio, pois mesmo que a batalha tenha sido vencida, ela não considera isso uma vitória até que os últimos orcs desse mundo tenham sido erradicados. O cavaleiro então pergunta para a rainha o que ela planeja fazer com as pessoas estranhas que eles encontraram. Elas fizeram um grande papel em virar o jogo a favor do reino, mas ela desconsidera isso e diz ao cavaleiro para esquecê-los e começar a planejar a próxima batalha. O cavaleiro tenta argumentar que eles possam ser úteis em uma guerra, mas a rainha não aceita e o chama de covarde por tentar usar ajuda externa para lutar contra eles na guerra. A rainha pede para que a reunião chegue ao fim, mas antes que ela se levante para sair, a princesa Fione pede permissão para falar. Ela acredita que as pessoas estranhas podem derrotar os inimigos do reino. A rainha manda ela ficar quieta e novamente diz que ela não usará ajuda externa. Com isso, a reunião é encerrada, mas a princesa ainda não consegue aceitar a situação do reino sobre o governo de sua mãe, porque lá fora as crianças estão brigando por um pedaço de pão, enquanto ela recebe uma refeição luxuosa todos os dias. Ela escolhe não comer sua comida como forma de protesto. Mas então aquele cavaleiro entra no seu quarto e a lembra de que passar fome não vai ajudar nenhuma das pessoas famintas lá fora. Não importa o quanto ela faça isso. Ela diz que não chamou ele até aqui para dar um sermão. Ela o chamou porque tem um favor que gostaria de pedir a ele. Depois que eles foram levados para a prisão, a Arlequina acorda e encontra todo mundo colocado em celas, ao lado de vários outros monstros que foram capturados. Cara de Barro percebe que se eles foram deixados na prisão por tanto tempo e ninguém veio para libertá-los, isso deve significar que eles não estão sendo bem-vindos como heróis. Por causa disso, ele fica frustrado, pois eles foram a única razão pela qual a última batalha foi vencida. Então eles deveriam estar recebendo um tratamento muito melhor do que este. Mas o maior problema deles é que eles estão correndo contra o tempo. De acordo com o que Amanda disse, se eles não estiverem perto do transmissor por mais de 72 horas, as bombas que estão neles vão explodir. E já se passaram 12 horas que eles foram capturados, o que significa que eles têm mais 60 horas para voltar para lá. Cara de Barro realmente não está gostando de como sua aventura Isekai está se desenrolando. Mas agora que as coisas chegaram a esse ponto, ele decide colocar a aventura em segundo plano e deixar a prisão. Os outros dizem que ele não vai conseguir quebrar as barras, pois elas foram feitas para segurar até os maiores monstros. Mas o Cara de
barro nunca teve a intenção de quebrar as barras. Em vez disso, ele apenas consegue atravessá-las. Ele manda eles esperarem aqui enquanto ele descobre o que vai fazer. Mas ele avisa que pode ser forçado a deixá-los para trás. Após ouvir que o cara de barro não pretende voltar para buscá-los, Arlequina e Pistoleiro começam a chamar os guardas. Os guardas imediatamente avistam o cara de barro e colocam algemas mágicas nele. Então agora ele não é mais capaz de usar os seus poderes. Imediatamente depois disso, o guarda vem para deixar todos eles saírem, já que é hora do almoço. Enquanto eles estão na mesa, o Pistoleiro pergunta ao cara de barro se ele está disposto a ajudá-los a fugir. Mas ele responde que agora ele não pode escapar de jeito nenhum graças a essas algemas. Ele não vai conseguir mais se transformar de jeito nenhum. Então agora sim eles realmente estão presos aqui. Alguns orcs vêm até a mesa deles e tentam expulsá-los. Mesmo que o Pistoleiro não entenda a língua deles, ele já foi pra cadeia muitas vezes pra entender o que tá rolando. E é claro que ele não vai deixar isso barato. Mas antes que o Pistoleiro comece a brigar com os caras, Cara de Barro diz a ele pra esperar um pouco, já que causar bagunça quando você é o cara novo não é uma boa ideia. Eles poderiam ter resolvido essa briga muito fácil se o Tubarão Rei estivesse aqui, já que ele é o mais forte. Só que como ele está dormindo, então não vai rolar. E para evitar uma briga onde ele não pode usar seus poderes, o cara de barro tenta acalmar um pouquinho o monstro. Mas como os orcs não estão entendendo o que ele tá dizendo, eles apenas dão um porradão na boca dele. Então o Pistoleiro vira a mesa e todo mundo começa a brigar. Apesar de estar em uma grande desvantagem de número, a equipe é muito eficiente em lutas difíceis. Então a Arlequina parte para cima do ogro principal e começa a bater nele com uma tigela. Enquanto isso, o Pacificador enfrenta 2 ogros. E no momento que os guardas são chamados, a equipe já havia quebrado todos os orcs na porrada. Mas como tudo isso foi uma briga de prisioneiros, os guardas usam um feitiço e os colocam contra o chão. Após isso, todos eles são mandados para a solitária por causarem problemas. Uma vez lá dentro, eles descobrem que não estão sozinhos, pois há um outro humano lá dentro e ele diz que seu nome é Rick Flag. Ele foi enviado até aqui em uma missão por Amanda, o que faz toda a equipe ficar confusa. Ele explica para eles tudo o que está acontecendo e diz que eles não foram a primeira equipe a chegarem até aqui. Rick era o líder de uma força-tarefa cujo objetivo era fazer o primeiro contato com as pessoas deste mundo, através do portal que Amanda havia aberto. Mas Pistoleiro não entende por que eles passariam por todo esse trabalho de ir para um outro mundo. Ele então diz que Amanda trabalha para os Estados Unidos, e onde há petróleo, os Estados Unidos sempre estarão lá para reivindicá-lo. Então, resumidamente, a equipe original falhou. Então Amanda enviou um bando de criminosos, já que ninguém iria se importar se eles morressem. Eles ainda não têm escolha a não ser completar a missão. Então o Pacificador pergunta ao Rick se ele sabe onde o transmissor para as bombas em seus pescoços está localizado. Eles precisam chegar lá rápido para que eles não acabem mortos. Mas como o helicóptero foi destruído, eles têm que presumir que o transmissor estaria em algum lugar perto do portal que trouxe eles até aqui. Rick se oferece para eles em mostrar o caminho de volta, desde que eles o ajudem a escapar também. Embora os outros não gostem de Rick Flag, eles não têm muitas opções se quiserem manter sua cabeça no lugar. Do nada eles ouvem um barulho de estômago roncando, e é o Tubarão Rei que só foi acordar agora, e ele diz que está com muita fome, e está prestes a comer os seus próprios colegas de equipe. Mas no último segundo eles conseguiram convencê-lo de que há muito mais comida saborosa do outro lado da porta. Mas para isso ele só precisa quebrá-la. O Tubarão gostou da ideia de esperar por uma comida saborosa, então ele faz o possível para derrubar as grades, mas isso acaba atraindo a atenção dos guardas. O guarda tenta usar a varinha para colocá-lo no chão, mas Pistoleiro distrai ele enquanto a Arlequina rouba sua varinha e o acerta por trás, jogando ele lá no telhado. A Arlequina fica surpresa com a quantidade de força que a varinha foi capaz de gerar, porém toda a arma nas mãos de Arlequina é de uso único. O guarda está nocauteado. Cara de Barro caminha até seu corpo e libera as restrições em seu pulso. Finalmente agora ele pode novamente usar seus poderes, e a primeira coisa que ele faz é libertar todos os monstros que estavam aqui, para que eles possam fornecer uma distração. E com todo esse caos acontecendo, eles são capazes de eliminar todos os guardas com a ajuda dos monstros, e fazem uma verdadeira bagunça na prisão. Enquanto isso, o cavaleiro Cécio estava indo à prisão a pedido da princesa, pois ela continua acreditando que a ajuda das pessoas estranhas seria a melhor maneira de acabar com a guerra, para fazer com que as vidas das pessoas voltassem ao normal. O cavaleiro não concorda com a escolha dela, mas ele ainda assim escolhe atender o pedido da princesa. No entanto, ao se aproximar da prisão, ele descobre que ela foi totalmente tomada. Enquanto isso, lá no telhado, a equipe e os monstros estão se dando muito bem. Então, ao verem a carruagem do cavaleiro se aproximando, todo mundo começa a zoar com a cara dele e diz que se o reino quer recuperar a prisão, vai precisar de muito mais do que isso. Quando Cécio chega ao portão da frente, ele é confrontado pelo Esquadrão Suicida, mas eles ainda não conseguem entender nada do que ele está dizendo. O Cara de Barro se lembra do cavaleiro como aquele que os enviou para a prisão, e os outros o reconhecem depois de verem sua cabeça de calvo. O cavaleiro não tem ideia do que eles acabaram de dizer, mas consegue adivinhar que eles estão zombando de seu cabelo. Então ele puxa sua espada e tenta derrubar a Arlequina. No entanto, o Tubarão consegue pegar a espada dele com os dentes e come com uma mordida, mas logo ele se arrepende da decisão, pois mesmo do lado de dentro a espada consegue cortar o estômago do Tubarão Rei. A lâmina começa a brilhar e a ferida no seu estômago se cura, mas eles ainda não estão nem perto de encontrar um fim para essa briga. Rick diz a todos para se acalmarem antes deles fazerem algo que acabarão se arrependendo, e ele pede para o Tubarão para evitar comer essas armas, pois faz mal para o estômago dele. O Pistoleiro diz que não quer recuar de uma luta, mas Rick diz que não há necessidade de lutar, porque eles podem negociar com
com esse cavaleiro. E já que ele está nessa prisão há muito mais tempo do que os outros, ele aprendeu um pouco sobre a linguagem desse mundo. E o cavaleiro definitivamente está entendendo o que o Rick está falando. Porém, cada frase dele é cheia de insultos e isso faz o cavaleiro ficar bravo. Ele estava prestes a atacá-los quando se lembra de que a princesa pessoalmente pediu para ele obter sua ajuda. Então ele se acalma e guarda sua espada, e diz que os levará até o castelo para que possam conhecer a rainha. O grupo finalmente chega ao castelo e quando a rainha entra para ouvir o que eles têm a dizer, ela lança um feitiço sobre eles para que possam entender o que eles estão dizendo. Rick fala primeiro e agradece a rainha por concordar em encontrá-los. Ele tem um pedido a fazer a ela, porém a rainha não vê razão para ouvir pedidos de alguém que ainda é seu prisioneiro. Ele diz que tem informações valiosas que seriam úteis para ela na guerra, então tudo que ele pede em troca é permissão para se mover livremente. A rainha diz que percebeu que os monstros recentemente se tornaram mais fortes, mas o que ela não sabe é que a nova força encontrada pelas feras é por conta de seus comandantes que são pessoas da Terra, do mesmo lugar que ele veio. A Arlequina e os outros finalmente juntam as peças do que deve ter acontecido, então é provável que a equipe inicial de Rick Flag também fosse feita de condenados, mas quando eles chegaram aqui eles traíram Rick e se juntaram ao Império das Feras. Então basicamente a razão pelo qual o reino está perdendo sua guerra é porque Rick não conseguiu controlar sua equipe. Realmente a rainha tem todo o direito de ficar brava com eles por esse motivo, mas Pacificador diz que eles farão o que for preciso para consertar o erro de Rick e restaurar a paz na sua terra. Porém, o Rick é levado como refém. O cavaleiro está de acordo com a ideia de deixá-los lutarem na linha de frente ao lado de seus homens. A rainha tomou sua decisão e enquanto o Rick está sendo levado embora, ele diz aos outros que é melhor eles fazerem o seu trabalho. Caso contrário, eles não serão capazes de encontrar o transmissor, já que ele era o único que sabia onde estava. Agora que ele se foi, a Arlequina diz que está com fome. Então ela diz que gostaria de comer alguma coisa, e eles provavelmente deveriam comprar algo para o tubarão antes que ele decida comê-los novamente. Eles também vão precisar que a rainha devolva suas coisas. E assim que eles tiverem seus equipamentos de volta, todos começam a se vestir e se preparam para ir para o campo de batalha. Mano, o cara de barro tá idêntico ao Michael Jackson. A guerra está acontecendo, mas eles não se envolvem, porque Cecil disse a eles que seu exército pode vencer sem sua ajuda. O cara de barro ainda acha que eles deveriam ajudá-los, porque isso pode melhorar seu relacionamento com o reino. Mas sendo sincero, o pistoleiro não quer lidar com aquelas feras lá embaixo. Eles são incrivelmente fortes e estão lutando sem consideração por suas vidas. Então lidar com eles seria muito difícil. Ele se pergunta que tipo de treinamento os lobos devem ter passado para lutarem assim, mas a Arlequina não acha que eles foram treinados para fazer isso. É muito mais provável que seja lavagem cerebral, o que deve significar que eles estão lutando contra um vilão que é habilidoso em fazer lavagem cerebral nas pessoas. E se esse for o caso, então o pistoleiro sabe exatamente contra quem eles estão lutando. E o cara costumava ser um velho amigo dele, então do nada todo mundo fica ao redor do cara de barro, que tenta algo novo enquanto toca nas paredes e faz um buraco aparecer. Os outros não sabiam que ele podia fazer isso, mas como ele pode destruir paredes, o pistoleiro pergunta se ele pode simplesmente derrubar a fortaleza inteira, para que eles não tenham que passar por todo esse esforço. Mas claro que isso daí já é outro nível de poder. Infelizmente o cara de barro não acha que consegue fazer isso, já que não há umidade suficiente desde que ele chegou aqui. Ele tem sido capaz de sentir algo como magia percorrendo o seu corpo, e os outros devem ter experimentado algo semelhante. A habilidade de cara de barro é para controlar a argila dentro do seu corpo, mas agora ele pode controlar qualquer tipo de argila. Ele só precisa se acostumar ainda, mas com certeza no futuro será útil. Eles começam a lutar pelos corredores do forte enquanto derrubam os lobos um por um. Eventualmente eles chegam ao telhado onde o inimigo está se escondendo. Pistoleiro reconhece o caça-ratos, mas mesmo que Pistoleiro pareça pensar que eles são velhos amigos, o cara odeia ele por completo. Nos tempos da prisão ele era intimidado pelos outros prisioneiros por ser um esquisitão amante de ratos, então o Pistoleiro decidiu ajudar, mas ao fazer isso acabou que o próprio Pistoleiro continuaria infernizando o caça-ratos. Então depois de toda a humilhação que ele sofreu nas mãos do Pistoleiro, ele não quer nada mais do que matá-lo. Seus poderes originais só permitiam a ele controlar as mentes de ratos, mas neste mundo ele consegue controlar qualquer animal que desejar, e há muito deles enquanto o grupo luta contra os lobos. Pacificador percebe que eles precisam tirar o caça-ratos de combate para acabar com isso, mas quando ele tenta atirar uma bala nele é bloqueada por um lobo próximo. Já deu pra perceber que chegar perto do caça-ratos será difícil, então o cara de barro avisa sobre os tanques de água gigantes acima deles. Então o pistoleiro atira no telhado e inunda tudo com água. E agora que tem a umidade necessária para o cara de barro controlar totalmente a argila nas paredes do castelo, então ele faz um buraco abaixo dos lobos, fazendo eles caírem vários andares abaixo. E agora o pacificador mira direto na cabeça do caça-ratos. No entanto, antes que a bala atinja seu alvo, o caça-ratos é salvado por aquela mulher samurai de antes, e a Arlequina tem uma grande conta a acertar com aquela garota por separá-la do Coringa. Após o dano que o cara de barro fez à torre, ela acaba caindo no chão. Então o cavaleiro Cecil começa a gritar com eles por terem destruído tudo. O pistoleiro fala que Cecil teria perdido a batalha se eles não tivessem interferido, e agora o que eles precisam fazer é reconstruir a fortaleza. Mas por enquanto eles fizeram seu trabalho. Pena que os vilões fugiram. Enquanto isso, de volta ao castelo, a rainha e seu gabinete estavam assistindo o desenrolar da batalha, e todos eles estão satisfeitos com o resultado, especialmente a princesa Fione, que ainda está interessada
na Arlequina. Enquanto isso, aquela mulher espadachim levou o caça-ratos para uma caverna isolada, e o lembra que ela não está salvando ele por gentileza. O seu chefe odeia a incompetência, e se ele fazer uma bagunça novamente, não haverá uma próxima vez para ele. Com isso, ele diz que não irá falhar na próxima missão. E este foi o final do episódio 3. Obrigado por assistir, e se inscreva no canal para não perder a próxima parte. Valeu, falou e tamo junto. Acabou.